E aí, gurias, tudo bom? Então, eu sou a Carolina Melendes, sou médica, sou ginecologista e vou conversar um pouquinho hoje sobre ciclos femininos. Eu trabalho essencialmente com ginecologia natural. E o que é essa tal de ginecologia natural? Vamos definir, né, logo de cara. Ginecologia natural não é uma subespecialidade médica. Na verdade, não existe nenhum curso que eu possa fazer para ser uma ginecologista natural. Isso não existe. Na verdade, a ginecologia natural é muito mais uma abordagem, é um ponto de vista um pouco diferente, em que, respeitando a autonomia, respeitando a essência feminina, com ferramentas muito mais conservadoras, né, eu forneço muitas ferramentas para que a mulher possa ter autonomia. Ela sabe como o seu corpo funciona e ela não precisa se desconectar da sua natureza feminina para conseguir ter saúde. Lembrando que saúde não é ausência de doença, né? Saúde é um estado de completo bem-estar. Então, a ginecologia natural trabalha com isso, né? Com um estilo de vida, com uma vida mais natural, mais regrada, né? Em que a mulher possa ser saudável na sua medida, né? Na sua essência. Tudo bom, gurias que estão entrando aí? Tudo bom, tudo bom, tudo bom? Uma manhãzinha de sábado, aqui tá friozinho. Então tá, gurias, vamos entrar nos ciclos femininos. Eu não vou falar aqui direto de ciclo menstrual, porque não é a ideia, né? Então a ideia é falar do ciclo feminino, da essência feminina, aquilo que a mulher passa. Então essa live, esse aulão, não é só para quem nasceu mulher, é para qualquer pessoa que se veja como mulher, porque mesmo aquelas mulheres que não têm útero, elas vão se encontrar aqui. Aquelas mulheres que já pararam de menstruar vão se encontrar aqui. Aquelas mulheres que por algum motivo ou nasceram sem ovários, ou os seus ovários não funcionam, ou tiveram que ser removidos cirurgicamente, isso acontece, vão se ver aqui. Então, eu vou falar da essência feminina. A gente vai entrar no ciclo menstrual? Vai. Mais pra frente a gente vai entrar no ciclo menstrual. Mas antes disso, vamos falar sobre uma coisa que é muito mais importante do que um sangramento mensal. Muito mais importante do que ter ali o seu sanguezinho todo mês batendo ponto. Vamos falar sobre ciclicidade. Vamos falar sobre a vida da mulher. Então, eu vou começar com a vida da mulher como um todo, numa linha do tempo, como eventos sucessivos, um após o outro, certo? Então, assim, a menina nasce, começa a crescer, começa a desenvolver uma personalidade e usualmente da infância até o início ali da puberdade, início da adolescência, a menina, ela tá na fase da descoberta. Ela é uma menina que ela precisa, primeiro, ser protegida, porque ela é uma menina, né? É uma criança, ela é frágil, então ela depende de proteção e, ao mesmo tempo, ela quer explorar o mundo. Eu sempre digo que a gente tá, como ser humano, há tempo demais aqui na face da Terra para ninguém ter passado pelos problemas que a gente está passando hoje. Os problemas que a gente passa hoje são os mesmos problemas os nossos antepassados passaram. E teve gente muito, 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 assim, genial que resolveu boa parte dos nossos problemas. E boa parte dos nossos problemas emocionais, né, de vida, de enfrentamento, são descritos nas lendas, nos mitos. E aqui eu vou me utilizar da mitologia grega, que é a que eu mais me identifico, que é a que eu gosto mais. Só por isso, tá? Mas isso tem em paralelo em qualquer história. Então, quando a menina ainda é uma donzela, uma menina, ela pode agir tanto como uma Ártemis, a deusa da caça. Ela quer descobrir, ela é feminista, ela trabalha, ela é autossuficiente, ela anda sozinha no meio da floresta. Gente, eu não sei se vocês escutam, mas tem carro passando o tempo todo, tem metro passando o tempo todo, tem ônibus, tem caminhão, tem muito barulho aqui. É assim mesmo, desculpa. Certo? Então, assim, a menina, ela é a Ártemis, ela é a descobridora. Ela quer ir atrás, ela quer descobrir. Então, até ela entrar na adolescência, ela está nesse ímpeto de descobrir. Não necessariamente só descobrir coisas relacionadas a aprendizado, à ciência, mas assim, descobrir a vida, descobrir o mundo, ver outras realidades, ver outras coisas que não são única e exclusivamente o seu núcleo familiar. Ao mesmo tempo que ela tem esse ímpeto de querer ir para fora, ela também pode se sentir insegura. E aí a gente ativa uma outra história, que é a história da Coré, que é quando a Coré, ela é filha da Deméter e dos Zeus, e ela é super protegida. Vocês já devem ter escutado essa história, que lá pelas tantas a Coré, ela é raptada por Hades, né, vai até o inferno,
fica lá uma temporadinha e depois ela volta como Perséfone. Mas a Coreia, a qualidade dela, a característica dela é que ela é dependente. Então muitas mulheres ficam, né, nesse vai e vem entre querer ver o mundo e depender da aprovação de alguém. Então até a adolescência a mulher fica nessa característica tanto da dependência quanto de querer conquistar o mundo. À medida que o tempo vai passando, a menina vai crescendo e ela deixa de ser donzela para ela ser uma mulher adulta. Quando ela vira uma mulher adulta, ela se percebe uma mulher adulta, ela já não quer, ela não depende mais de alguém vir e fazer as coisas para ela. Ela já viu o mundo, ela já sabe o que ela quer. Então o arquétipo muda, ela vira uma mulher que precisa de poder. Então, a gente não sabe o poder que a gente tem. A gente vive numa sociedade, numa cultura em que a mulher é frágil, que a mulher, coitada, as mulheres se arrastando pelos machos, pelos boy lixo, né, aceitando qualquer coisa, porque elas precisam, elas não entendem o poder que a mulher tem. Não é à toa que nos queimaram durante 500 anos nas fogueiras. Não é à toa que a gente tem toda uma cultura patriarcal e machista que impede a mulher de acessar a sua essência feminina exatamente por causa desse poder que a gente tem. E a gente não enxerga. Assim, mesmo sem ter isso claro, a gente acaba buscando esse poder. Esse poder no trabalho, então de poder ter uma carreira legal. Esse poder no status, de ter um marido, filhos, família. Esse poder na esfera um pouco mais pessoal, de ter amigas, de se sentir bonita, né? Sobre os homens, né? De descobrir esse poder que a gente tem, né, sobre os homens, sobre as outras mulheres, sobre as crianças. Então a mulher adulta, ela tem o poder. Então a mulher, ela é regida muito mais por outros arquétipos, por outras deusas. A gente tem a Hera, né, que é a grande rainha do Olimpo, né, que é a rainha, que é a antiga grande mãe. A gente tem a Atenas, né, que ela é racional, ela é guerreira, ela já nasceu adulta numa armadura. Ela protege os heróis, então ela vai lá, ela conquista, ela faz tudo, ela é racional, né? A gente tem também a Afrodite, que descobriu esse poder muito cedo e se utiliza dele para conseguir as coisas, né? Não no sentido ruim, né? Mas no sentido de conquistar, de conquista. Então ela não conquista com o poder como a Hera, ela não conquista na base da porrada como a Atenas, ela conquista ali da malemolência, né? Então, mas ela conquista. Então essa mulher é a que a gente está acostumada a ver na TV, é aquele mulherão, é aquela mulher de poder. Então, ou ela puxa muito mais para uma Afrodite, a gente vê aquele mulherão tipo a Anitta, que é um corpão, que é um corpaço, que, né, que transpira a sexualidade, ou a gente vê uma mulher com mais poder. A gente tem aí outras mulheres que se destacam, uma delas é Angela Merkel, né? Alemanha aqui do lado, né? Então a mulher de muito poder. O pessoal nos Estados Unidos tem alguns arquétipos também, algumas mulheres que têm esse arquétipo do poder na questão de política, economia, esse tipo de coisa, né? Então a gente tem é isso que a gente enxerga normalmente, é o poder. E quando o tempo vai passando e vai se aproximando da menopausa, a gente muda de novo. Assim como a gente queria conquistar o mundo e depois a gente queria ter poder, agora a gente muda. Agora a gente não precisa mais desse poder. Agora a gente passa para sabedoria. É diferente. Então a mulher já não precisa mais ter o corpão. Ela tem um corpo que lhe serve maravilhosamente bem, mas não precisa se encaixar naquele padrão. Ela não precisa ter muito dinheiro, ela não precisa ser CEO de nenhuma empresa, ela não precisa de nada. Ela já tem o poder em si mesma. Ela já tem a sabedoria, e com a sabedoria ela encurta caminhos. E aí aqui a gente tem a Hecate, que não por acaso foi, nos últimos milênios, né, nas últimas centenas de anos, foi pintada como uma mulher velha, como uma bruxa, né, como feia, o pessoal, todo mundo com medo, exatamente por quê? Porque ela tem o poder, ela tem a sabedoria, ela sabe. Então ela é pintada como uma velha. Mas é ela que tem toda a sabedoria em que ajuda as pessoas. Quando tu tá numa encruzilhada, quando tu tá numa situação que tu precisa de ajuda, é para ela que a gente recorre. Então, são essas 3 fases da mulher. E a grande dificuldade, né, é a mulher
primeiro, passar de coré, daquela coisa que precisa ser, precisa de ajuda, precisa que alguém venha atrás, precisa que alguém valide, que alguém diga, ó, tá bonita, ó, tá legal, ó, tô inteligente, né? Passa dessa fase pro poder. Então isso é uma coisa muito dificultosa, isso é muito difícil. Às vezes a mulher vai se dar conta disso quando ela já tá quase lá na menopausa. E depois a segunda dificuldade é a mulher passar dessa fase do poder, que ela já viu que ela tem, pra fase da sabedoria. Então, são coisas diferentes, são ciclos diferentes. E isso toda mulher, toda pessoa que se vê como mulher passa, independente de ter útero ou não, independente de ter filhos ou não, independente de menstruar ou não. Então, isso são coisas de ciclos grandes, ciclos de vida. E aí, a gente pode deixar um pouquinho menor esse ciclo que a gente viu, né, pra gente poder associar no nosso dia a dia. Vamos pensar aqui, né? A gente em algum momento da evolução começou a pensar. Em algum momento da evolução, a gente começou a se perceber como uma pessoa. Em algum momento da evolução, a gente começou a conversar. E imagina só que coisa louca. Tu tá perdido no meio da selva, tem umas outras pessoas, uns outros 3 ou 4, talvez 6 pessoas junto contigo. Essas pessoas morrem aos 25 anos, né? Porque paleolítico é isso. As pessoas morriam muito cedo. E tu não sabe muito bem o que vem. De vez em quando faz um friozão. E a comida acaba e não tem frutas e não tem coisas nas árvores, e lá pelas tantas tem um calor, e tu fica completamente perdido, e o teu corpo é uma coisa engraçada, porque mulheres, né, às vezes lá pelas tantas, elas são meninas, e aí começa a crescer mamas, e aí do nada elas sangram, e lá pelas tantas ela engravida, e daí sai uma criança, um outro ser humano dali de dentro. Então, primeiro, demorou muito tempo para o ser humano se dar conta que precisa de relação sexual para ter filhos. Então, muitas das culturas não faziam essa associação. Então, muito do que eu vou falar, vocês vão ver que, nossa, não tem homem nessa história. Não tem. Não tem porque não faziam essa associação. E segundo, imagina só tu tá sozinho, com poucas pessoas ali, numa situação extrema, que é possível que tu morra, né? Porque tem jaguatiricas, existem mamutes, existem, né, animais que querem te comer também, assim como tu quer comer eles, né? E tu não sabe o que vai ser, como é que vai ser o tempo, como é que vai ser o clima. E alguém começou a se dar conta que existia uma certa ciclicidade, né? Então, que depois daquele invernão, que às vezes nevava, ou às vezes só fazia frio, né? Então, que as raízes ficavam, que as plantas ficavam secas, que não tinha frutos nas árvores. Depois disso, começava a vir, né, frutos, né? Começava a voltar as plantas, e aí tinha flores, e aí tinha, né? Aí depois disso, tinha um calorão, e aí as árvores tinham de novo frutas, a gente tinha de novo comida. E lá pelas tantas começava a esfriar de novo, as folhas caíam, começava a ventar, começava a ficar diferente, e aí começava de novo e começou a se ver as estações do ano. Assim como a gente começou a ver as fases da lua. Então a lua não era a mesma, a lua nunca é a mesma de um dia para o outro. Então, às vezes ela se esconde, ela tá escura, é uma lua negra, não tem luz. Lá pelas tantas começa a vir um fiozinho de luz e começa a crescer, e começa a crescer, e começa a crescer, e aquela lua fica plena. Lá pelas tantas ela começa a diminuir, 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 até que fica escura de novo. Então, a gente tem que ver que a gente tem muito da nossa passagem do tempo, a gente tem muito da nossa cultura baseada em coisas que acontecem lá fora. Então, vocês vão ver eu falar aqui de coisas que acontecem aqui dentro, mas relacionando com coisas que acontecem lá fora. Porque é isso que me dá a estabilidade, é isso que me dá a tranquilidade de saber o que vem depois. Porque daí, como eu sei o que vem depois, eu consigo me precaver, eu consigo ter uma noção do que vai acontecer. Então, a gente tem um pouco mais de controle, a gente tem essa sensação, por mais que a gente não consiga controlar o clima, que a gente não consiga controlar a fase da lua, que a gente não consiga controlar as plantas, mas eu sei o que vai acontecer, então eu consigo me precaver, eu consigo me trabalhar. Então, muito da ciclicidade feminina foi baseada exatamente naquilo que a gente enxerga lá fora, naquilo que a gente enxerga no ciclo das plantas, naquilo que a gente enxerga dos animais que têm um ciclo de vida menor do que o nosso, naquilo que a gente enxerga no clima como um todo. Então, quando a gente fala em ciclicidade, em ciclos femininos, né, em essência feminina, a gente faz muita correlação com aquilo que acontece na natureza. E não é engraçado a gente fazer essa associação e lembrar dessas outras deusas que vieram antes. Uma das deusas primordiais, que é a Gaia, né, que é a Mãe Terra. Então, é a Mãe Terra, não é o Pai Terra. É a Mãe Terra e o Pai Céu. Então, a gente associa muito da nossa essência feminina com a natureza. Então, muitas
linhas, né, de ginecologia natural e de psicologia, de psicossomática, manda não, né, recomenda que as mulheres, para se reconectar com a sua essência feminina, para descobrir quem elas realmente são, para elas voltarem, né, a ter uma referência, mandam mexer na terra, mandam fazer o jardim, mandam fazer plantar flores, né, então, por quê? Porque muito da nossa essência está ligada na questão da natureza, né. Então, lembrar disso, que quando a gente precisa se reconectar, a gente não precisa necessariamente ir lá para dentro, onde a gente não enxerga, onde a gente quase não se conhece. A gente pode ir para fora, né? Então, aí a gente entra nessa questão dos ciclos lunares. Então, em muitas línguas, a menstruação é chamada de lua. Por quê? Porque, via de regra, né, a mulher seguia o ciclo das fases da lua. E aí, aqui, a gente tem que ter uma licença poética, porque um ciclo menstrual de 28 dias é uma coisa que só existe no livro. Algumas mulheres são agraciadas com esta bênção? Sim, mas não é o usual. O usual é que a mulher vá tendo ciclos de acordo com o seu, primeiro, a sua determinação genética e segundo, com o seu estilo de vida, né, com os seus hábitos de vida. Então, eu vou fazer uma licença poética, eu vou usar as fases da lua, como se cada fase tivesse mais ou menos 7 dias, mas a gente sabe que não é assim para todo mundo, tá? Então, eu vou começar com vocês. E aí, assim, de onde é que tu tirou essa história, Carol? Da tua cabeça? Não. Tem num livro? Não. Tem alguns que tem algumas referências, mas a gente não sabe, a gente tem que ir adaptando a nossa realidade. Então, a gente vai cruzando fatos, né? Cruzando informações. Então, a gente fazendo todas essas associações do ciclo da mulher, o ciclo da lua, o ciclo dos animais, o ciclo das estações, a gente pode cruzar e fazer certas analogias para nos nortear, para nos dar uma ideia do que a gente tem que procurar na gente mesma. Então, eu vou começar com a fase da menina, certo? Vocês vão ver que às vezes a fase da menina fazem associação com a lua nova e às vezes a fase da menina fazem a associação com a lua crescente. Eu faço associação com a lua crescente porque eu acho com finalidade didática é melhor, tá? Mas vocês podem ver isso diferente em outros lugares. Então, logo após a menstruação ou no finalzinho da menstruação, a gente entra numa fase menina. É a fase em que o estrogênio está começando a subir logo depois da menstruação. Então, o cérebro da gente responde a todos esses hormônios, tá? Então, inicialmente nessa fase, o estrogênio está mais ativo na atividade cerebral e a mulher se sente mais expansiva, ela está mais objetiva, ela está mais para fora. Ela consegue ter um raciocínio mais crítico, ela consegue ter um raciocínio mais lógico, ela consegue ser mais objetiva, ela consegue ser mais assertiva, ela consegue ser que nem a Ártemis, que tinha um arco e flecha e nunca errava o alvo. Então, nessa fase, essa fase da primavera, então a primavera é uma fase que a gente precisa de raiva, que a gente precisa de ira. Como é que uma plantinha vai quebrar a casca da semente para crescer se ela não tiver muita raiva? Como é que, quem já deu a luz aqui, como é que a gente vai conseguir empurrar a criança para fora quando ela está quase saindo se a gente não botar um bocado de raiva ali em cima? Então, a raiva é necessária. Então, essa raiva bem orientada é característica dessa primeira fase. Então, é a fase da menina, é a fase da Ártemis, é a fase da primavera, é a fase da expansão. Eu deixei tudo anotado aqui porque eu sempre me perco. É a fase do planejamento, porque a mulher está com um raciocínio mais lógico, ela está com um raciocínio mais linear. Quanto tempo dura isso? Dura o tempo da gente ter um pico de estrogênio. Isso pode durar 2 a 3 dias, isso pode durar 5 dias, isso pode durar 12 dias. Depende muito de como é o teu ciclo e depende muito de como tu te relaciona com ele. Mas depois desse aumentinho gradual de estrogênio, a gente tem um pico de estrogênio enorme, que determina a nossa ovulação. E aí a gente muda de novo de característica. Agora a gente tem muito estrogênio. Junto com muito estrogênio, a gente também tem um cadinho maior de testosterona. E isso faz com que a gente fique uma lua cheia, faz com que a gente fique um verão
fartura, sai purpurina pelos poros. A mulher tá mais expansiva, ela tá mais comunicativa, ela tá mais com mais empatia, ela tá mais empática, ela consegue colocar mais as coisas no papel, ela consegue materializar as coisas, então ela tem um pouquinho de Afrodite, então aquela sexualidade que fica mais aflorada, ela tem essa empatia mais aflorada, ela tem essa capacidade de conversa, de ter conversas difíceis, de se relacionar melhor. Então a questão aqui é o relacionamento, não só com o cônjuge ou a cônjuge, mas assim com todas as pessoas. Então ela tem essa coisa mais de Afrodite. Ou ela só tem essa coisa mais de Deméter, que é a deusa dos alimentos, do milho, do trigo, da cultura, né? Então, e ela é mais maternal, então ela consegue ajudar melhor os outros, ela consegue materializar mais as coisas. Então eu, quando tô nessa minha fase mais Deméter, quando tô nessa minha fase mais ovulatória, é quando eu faço um monte de post aqui pro Instagram, é quando eu finalizo os meus livros, é quando eu planejo as minhas lives, é quando eu faço todo o planejamento, porque tá mais fácil para mim materializar, porque eu tenho esse montão de estrogênio, eu tenho um pouquinho mais de testosterona atuando no meu cérebro, e eu tenho todas as outras características muito mais internas dessa fase mais produtiva, desse verão do ciclo. Só que todo verão ele termina. E à medida que esse verão vai terminando, e de novo, isso é muito particular, cada mulher tem um número de dias que fica nisso. Eu, quando fico nesse meu verão, eu fico, apesar de ficar assim, 3 dias, 5 dias nessa fase menina, talvez nem isso, uns 4 dias nessa fase menina. Quando eu entro nessa fase verão da vida, nessa fase adulta, nessa fase Afrodite ou Deméter, ou como vocês queiram chamar, nessa parte mais de lua cheia, lua completa em si mesma, essa minha fase ela dura mais do que 7 dias. Apesar de ovular uma única vez, durante 12 horas eu fico fértil, como todas as outras mulheres na face da Terra. Mas essa minha fase ela é mais longa, ela dura 8, 10 dias. Só que esse verão acaba, esse verão termina. E junto com o verão, depois do verão, a gente chega no outono. E aí a gente chega na fase da feiticeira. A gente chega numa fase em que a gente tá borbulhando de progesterona. Quem aqui já ficou grávida sabe, ou quem tem uma TPM um pouco mais forte sabe, que quando a gente tem uma progesterona muito alta, o nosso corpo muda, o nosso cérebro muda, o nosso raciocínio muda. Então o meu raciocínio não é mais tão lógico, ele não é mais tão linear, ele é um pouco mais orgânico. Eu dou muita volta, o meu raciocínio ele não fica linear, ele fica espiralado, eu vou e volto, vou e volto, vou e volto, né? E é aquela coisa que é muito mais visceral. A energia ela começa a voltar para dentro. Então é uma fase em que eu leio mais, em que eu trabalho mais com imagens, né? Que eu procuro coisas mais diferentes para fazer. É uma fase da lua minguante. E aqui nessa lua minguante, a gente tem um processo em que a progesterona está mais alta. Então a gente tem um filtro social que começa a rebaixar. E tudo aquilo que me incomodava, eu não consigo mais relevar. Que eu começo a dizer não. Que eu começo, às vezes, a ficar um pouco mais grosseira. Lembra da TPM? Então, aqui a gente não tem uma deusa grega. A gente tem uma deusa muito mais primordial, muito anterior, que é a Lilith. Que foi, reza a lenda, a primeira mulher de Adão. Eu vou contar rapidinho essa lenda para vocês, que vocês vão entender. No princípio era o caos, né? E aí Deus disse, faça-se a luz. E aí tem a criação do mundo e ele criou o homem e criou a mulher. Que seria, criou Adão e a Lilith, essa primeira mulher. E criou os dois como iguais. E aí chegou lá no jardim do Éden. Estão lá os dois, sem ter muito o que fazer, eles foram transar. E quando eles foram transar, o Adão queria ficar por cima. E ele disse, não, eu também quero ficar por cima, eu acho que são direitos iguais e a gente tem que ser igual. E ele disse, não. E aí o que o Adão fez? Abriu mão, conversou, bateu um papo, vamos dividir né? Vamos ver se a gente entra num acordo, um pouquinho para cada um. Não, chorão foi lá reclamar para Deus, ela não quer se submeter a mim. E aí o que Deus fez? Chegou e disse, Lilith, te submete. E ela disse, nem fudendo. E pegou as coisinhas dela e foi embora do Jardim do Éden. E foi para o deserto. E então essa é considerada como a sombra feminina. Como uma mulher que não se submete. Como uma mulher que tem vontade própria.
e que diz não, não quero, e que se posiciona. Então essa Lilith ela é tão temida, mas tão temida que os livros judaicos, né, eles têm, se não me engano, são 40 nomes para ela, e são todos proibidos. Então ela é uma deusa que ela rouba criancinhas, e que ela fazem os homens desperdiçarem as suas sementes à noite. Então ela desperta essa sexualidade. E é óbvio que o patriarcado, né, quanto mais inseguro, mais violento, mais forte. Então, em toda essa insegurança, eles fazem o quê? Vamos sentar e conversar? Não. Vamos tentar suprimir, né? Lu, eu já te respondo essa pergunta, tá? Daqui a pouco eu te respondo essa pergunta. Não te preocupe. Vou voltar aqui. Então, essa é a primeira mulher. Essa é a essência feminina. E é esse arquétipo, né? É essa característica que a gente tem nessa fase que a gente já está se aproximando da menstruação. Então é a mulher feiticeira, ela é a ceifadora, ela começa a deixar tudo aquilo que não precisa mais, tudo aquilo que faz mal. O filtro social dela cerebral começa a rebaixar. Isso é uma coisa orgânica. Né? Então, existe isso organicamente, o nosso filtro social ele baixa. Então, isso ativa certos comportamentos que a gente acha destrutivo, que a gente acha ruim, né? De não ser mais tão sociável, de não querer sair pra rua, de não levar desaforo pra casa, de querer brigar com todo mundo. Então, tudo aquilo que a gente conseguia relevar porque a gente tem um filtro social, ele rebaixa e a gente tem que enfrentar. E assim como o outono, que vai perdendo as folhas para poder voltar depois mais forte, a mulher também passa por essa fase, em que se ela sabe aproveitar, ela consegue se organizar de maneira que ela, assim como a lua minguante, ela vá deixando tudo aquilo que não precisa mais, tudo aquilo que não faz mais sentido. E aí a gente entra no finalzinho desse outono, no finalzinho dessa lua minguante, a gente entra na lua nova, na lua escura, numa lua mais negra. E esse período gira aí entre 3 a 5 dias antes da menstruação e até mais ou menos a metade da menstruação. Que aí a gente entra no inverno. No inverno a gente faz o quê? Volta pra dentro. A gente fica lá dentro. A gente fica mais em casa. A gente não quer sair. A gente fica cansada. A nossa energia muda. A gente não tá mais tão expansiva. A gente não consegue mais conversar. A gente já não conseguia conversar na semana anterior, que a gente tava, né, nessa fase um pouco mais feiticeira, um pouco mais ceifadora. Então a gente já não conseguia conversar muito, então nessa fase aí, então, de jeito nenhum. Não é época de ter reunião, não é época de fazer nenhum tipo de evento social, de sair, não. É o momento de respeitar o seu corpo. Então, se sente que precisa ficar mais em casa, ficar um pouco mais recolhida. Dormir um pouquinho mais cedo, se cuidar um pouquinho mais, passar um creme, né? Fazer uma oleação, fazer uma comidinha um pouco mais legal, se manter mais aquecida. Né? Então a gente está no inverno, no auge do recolhimento, no escuro. E aqui a gente pode fazer uma associação com a deusa Hestia, que ela, na verdade, ela nem tem forma, ela nem é muito mulher. Ela, na verdade, ela é uma representação do fogo do lar, aquilo que sustenta o lar, aquele fogo interno, aquela presença interna, aquele estar inteiro em si mesmo. Ela não precisa de mais ninguém. E ela está interna, dentro dela. Né? Então, seria uma fase um pouco mais de recarregar baterias, né? E isso vai durar ali até mais ou menos a metade da menstruação. Quanto tempo leva para tu ficar menstruada? Eu menstruo 3 dias, às vezes 4, assim, quando muito. Então, no primeiro dia eu estou, assim, com o meu sangue sai a minha vontade de viver. Eu estou em casa, eu não quero fazer nada, não quero sair, não quero conversar, eu quero só estar na minha, lendo meus livros. No dia seguinte é uma coisa louca, daí eu já tô, ótima de novo, vamos sair, vamos treinar, vamos fazer outra coisa. Então, quanto tempo isso dura, também isso é uma coisa muito pessoal. Então, é natural que a gente associe. Pensa só, todas essas associações que eu fiz. A gente faz uma associação com o ciclo lunar, a gente faz uma associação com o ciclo das estações, a gente faz uma associação com forças de características de toda a humanidade, né? De qualquer mulher, de qualquer pessoa. Né? Então, a gente tem muitas associações que a gente pode fazer. Quanto mais associações a gente faz, mais segura a gente fica. E menos de surpresa a gente pega. E mais a gente consegue se perceber, mais a gente consegue se ver. E aí a gente consegue se utilizar de uma maneira muito positiva. Eu falei aqui
A Titane, menstruação é época de recolhimento. Pra mim também, eu passo um dia, que, como eu disse, assim que sai o meu sangue, sai a minha vontade de viver. Eu só quero estar em casa. Eu só quero estar recolhida, né? E a gente respeita, porque no dia seguinte eu já tô aqui, né? Vamos voar de novo, né? Então, gurias, faz muito sentido. Faz muito sentido. Então, quando a gente sabe disso, a gente não é pega de surpresa. Quando a gente sabe disso, a gente consegue utilizar isso de uma maneira muito positiva. Eu falei no aulão de endometriose, né? Que a mulher com endometriose, usualmente, ela é muito Atenas, né? Ela é uma mulher muito racional, ela é uma mulher muito fazedora, ela é uma mulher muito adulta, ela não, né? E que ela acaba não tendo tempo para si mesma, então sangrar dói. Então essa fase de se recolher, se reconectar, se perceber como mulher, para ela é muito dolorido, porque ela não consegue, né, integrar essa parte feminina dentro da personalidade dela. E acontece que quando a gente está numa sociedade em que o sucesso ele é muito determinado ele é muito pautado em valores masculinos, sem nenhum juízo de valor aqui. Não tô dizendo nem que é bom e nem que é ruim, tá? Tô dizendo que o sucesso na sociedade em que a gente está atualmente, ele é medido em dinheiro, em poder, em ter uma graduação muito alta, um PhD, né? Ser uma pessoa de muito reconhecimento, né? É ter uma família, tipo propaganda de margarina, é ter um bom carro. Então, assim, na sociedade em que a gente tá, isso é determinação de sucesso. E isso não tem nada de ruim, tá, gente? Isso é só uma coisa que é constatada. O ruim é quando a gente quer chegar nesse sucesso de uma maneira muito linear, muito masculina, muito pouco característica da alma feminina, da natureza feminina. Então, muitas mulheres querem chegar nesse objetivo, seja ele qual for, de uma maneira linear. Então, ela não quer menstruar, ela não quer se recolher, ela não quer respeitar seu tempo, ela não quer anotar os ciclos, ela não quer anotar como é que ela está se sentindo, ela não pode perder 1 minuto do seu dia medindo a temperatura e depois 30 segundos anotando como é que ela estava se sentindo durante o dia. Ela não pode perder esse tempo, ela tem que ser linear. E é aí que aparece a doença. Então, a gente perceber como a gente funciona, né? É uma ferramenta incrível. Porque tu pode chegar no mesmo objetivo, no mesmo tempo, só que respeitando os teus ciclos. Porque quando tu tá nessa fase mais primavera, verão, tu tá mais expansiva, tu faz mais. Então tu vai muito mais longe. E depois tu tem um tempinho para te recolher. Então, ao invés de tu ir direto, né, com um caminho linear, tu vai em ondas, mas chega no mesmo lugar e no mesmo tempo. E sem sofrer. E sem se castrar. E sem perder a sua essência, né? Então, o que acontece? Quando a gente se conhece, quando a gente se respeita, quando a gente respeita esse que é o único corpo que a gente vai ter até o resto da vida, né? Até a gente morrer, a gente consegue utilizar isso de uma maneira muito positiva, conseguindo tudo aquilo que a gente quer. Seja um cargo muito alto, seja dinheiro, seja fama, seja o que quiser. Mas a gente vai no nosso ritmo, sem perder a nossa essência, sem perder a nossa saúde. Dúvidas até aqui, gurias? Uma das gurias me perguntou aqui: quem tem micropolicistos pode ser estéril? Estou tentando engravidar há 2 anos, fiz tratamento com inositol durante 2 a 3 meses, minha última menstruação veio em junho e ainda não desceu. Posso estar grávida? Poder, tu pode, tá? Toda mulher que tem úteros e que cicla e que tem relações com homens, né? Pode sim estar grávida. A questão é que se tu já tá há 2 anos tentando, tu precisa de ajuda, guria. Tu precisa de uma consulta. Pra ontem. Certo? E aí a gente entra na percepção de fertilidade. Não vou perder meu tempo aqui explicando o ciclo menstrual pra vocês, a parte de hormônios, o sobe e desce, porque vocês já entenderam, eu já falei isso, né? Então, mas se tiverem dúvidas, vocês falem. O que eu vou ensinar pra vocês aqui é como é que a gente se percebe. Como é que a gente percebe todas essas fases na gente. Porque se a gente for confiar só na nossa memória, alguém aqui sabe o que comeu na janta de ontem? A janta de ontem tá fácil, né? Tava perto. Mas vocês lembram o que vocês comeram na janta de quarta-feira passada? Né? Então, se a gente não anota, a gente se perde.
E por isso que é tão fácil a gente se perder no meio da rotina, no meio do caos, no meio das coisas que acontecem da nossa vida, né? Então a primeira coisa é a gente anotar. É a primeira coisa. A gente precisa anotar. E eu vou dar as ferramentas para vocês fazerem essa percepção do ciclo, não necessariamente do ciclo menstrual. Vocês vão ver que eu vou dar a opção para quem não menstrua também, tá? Mas para todas as mulheres, né, quem se sente mulher pode anotar e pode fazer essas associações. Para quem menstrua ainda, é um pouco mais simples porque a gente tem o sangramento para marcar. Para quem não menstrua, seja porque retirou o útero, seja porque já está na menopausa, acaba não sendo tão palpável, né? É um pouco mais sutil, a gente vai perceber muito mais pelos fatores emocionais e mudanças do corpo mesmo, né? Da estrutura do nosso corpo. Então, a primeira ferramenta que eu vou dizer para vocês, que é a mais fácil, quem quiser me pede que eu mando depois. Eu acho que eu vou botar no link para baixar direto, tá? Não precisa ficar se preocupando com isso. A primeira é uma mandala. Essa aqui é um exemplo de mandala. Eu fiz uma minha do jeito que eu gosto. Então, quem quiser depois entra lá no Linktree e baixa. Ou me manda um e-mail que eu envio também. Então, a primeira ferramenta é essa mandala. Mandala é um círculo, certo? Em que a gente vai associar as fases da lua, né, com anotações diárias. Lembra que eu falei para vocês, né, que a gente durante milhares de anos a gente acompanhou o ciclo menstrual com as fases da lua ou com as estações do ano, porque era a quantidade de luz a que éramos expostas, né? Então, tanto que algumas doenças precisam de uma quantidade de vitamina D um pouco maior para a mulher conseguir ter um ciclo menstrual normal, exatamente por isso, porque a gente não fica mais na rua e a gente dorme o horário que quer e não o quanto de sol, ou de luz ou de sombra, né, que a gente tem, tá? Então, pensando que quando não existia luz elétrica, nas noites de lua nova tinha menos luz, né, as mulheres dormiam um pouco mais e a gente fazia essa associação com a menstruação, com uma energia mais interna, mas não necessariamente quer dizer que vocês vão menstruar na lua nova, vocês menstruam na lua que menstruar. Então, anota, né, começa a mandala no dia que menstruou, né, a cada mandala nova começa no dia que menstruou, pode começar a mandala em qualquer lugar, né, em qualquer ponto que tu esteja do ciclo, mas a cada nova lua que tu tenha, né, a cada menstruação tu começa uma mandala nova. Então começa colocando a tua menstruação, a data que tu menstruou e começa a fazer as anotações dia a dia. Tem mulheres, como eu, que se recusa a escrever numa coisinha pequenininha e, cara, não tem espaço, tem muita coisa que eu preciso colocar. Né? Então, uma das dicas, e que na mandala que eu fiz, vocês vão ver que tem espaço ali para colocar, é colocar cores, né? Deixar eu por muito tempo, eu ia dormir com a mandala do lado e com os lápis de cor. Que antes de dormir eu pegava e eu só pintava ali. Então coloca a referência e botar alegre, disposta, ansiosa, apática, cansada, deprimida, irritada, né, se sentindo maravilhosa. Então tudo isso tu pode colocar com cores para esses aspectos mais emocionais. Tu pode também colocar com símbolos, assim, senti dor de cabeça, aí o símbolo é uma bolinha com um X. Eu senti dor nas mamas, aí o símbolo são umas ondinhas. Eu transei hoje, aí bota um coraçãozinho. Eu tava constipada, daí faz um quadradinho. Então tudo isso pode ser colocado só com símbolos, né? E se ir anotando todos os dias. Nisso, tu vai perder uns exatos 30 segundos do teu dia, se antes de dormir tu for fazer. Eu sempre conto, né, que em 2016, 2017, foi 2016, não, foi 2017, final de 2016, início de 2017, eu comecei nessa de perceber um pouco mais do ciclo e tudo. Foi 2017 que eu já tinha tirado Mirena. E eu comprei uma agenda chamada Mandala Lunar e comecei a preencher. E eu ia fazer isso por 3 meses, que é o que os livros de medicina mandam, né? Tu faz um diário menstrual por 3 meses e aí tu já tem tudo que tu precisa. Eu fiz ali, eu botei pra fazer por 3 meses e no final eu fiz o ano inteiro. As 13 mandalas. Né? E nunca mais parei. Porque começa a virar no automático, tu começa a te ler, tu começa a te perceber, tu começa a ver que tu também tem ciclos, que tu também tem padrões e que tu consegue te adaptar a esses padrões e perceber às vezes coisas que não estão tão na cara. Então assim, tu começa a menstruar muito numa lua
numa lua minguante, por exemplo. Eu detesto menstruar na lua minguante. Então eu já sei, quando eu menstruo na lua minguante, eu preciso dizer não, eu preciso cortar coisas. Eu já percebo isso no meu corpo. E aí eu começo a fazer faxina em casa. Eu faço faxina, eu faço doação de roupas que não usa mais, eu começo a me desfazer das coisas. Mulheres que menstruam muito na lua crescente, por exemplo, normalmente essa coisa de querer de estar muito no arquétipo da lutadora, da Atenas, de ir pra rua, de querer conquistar demais. Será que tá legal essa conquista demais? Será que não tá muito guerreira, não precisa voltar um pouquinho para casa e descansar um pouco? Tem uma das coisas engraçadas, né, que a gente acaba vendo, a gente tem uma cultura, de novo, sem juízo de valor, tá? É uma constatação. A gente vive numa cultura em que ser guerreiro é muito bom, em que ser guerreiro é um elogio, e que a pessoa que é viradora e quanto mais ela rende, e que enquanto tu tá dormindo tem um japonês estudando, né? Então toda essa coisa é muito, né? O pessoal acha muito bom. Na Roma eles tinham esse ímpeto tinham os imperadores, né? E tinha essas coisas do império, de crescer o império, eles lutavam muito, então eles eram guerreiros, eles eram profissionais, né? Mas eles só lutavam durante o dia, porque quem luta à noite é escravo. Quando eu fiquei sabendo disso, quando eu percebi isso e eu vi que eu estava trabalhando noite e dia, né? Isso pra mim foi um estalo de gente, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu tô sendo escrava de quem? Pra quê? Por quê? E é óbvio que isso não foi do dia pra noite, né? Então, mas eu comecei a fazer mudanças, eu comecei a fazer escolhas na minha vida para eu não precisar mais trabalhar à noite feito um escravo, né? Então, gente, isso não faz o menor sentido. Então, é questão de tu saber, e quando tu sabe, tu consegue te organizar, tu consegue escolher, tu consegue fazer as coisas, né? A Edilane aqui, ser guerreira cansa. Cansa, mulher, cansa. Não só cansa, a gente vê que é exausta. Exausta, né? A Titânia, mulher guerreira, muitas vezes esfera o feminino, mas com toda certeza, por mais que tu seja uma Atenas natural, guerreira, que tu já nasce gritando e empunhando uma espada, chega uma hora que cansa, cara. Cansa, né? Tu não tá mais afim. Teve uma vez que aqueles momentos, assim, em que não tem nada de diferente, nada que não seja parte da tua rotina, mas te cai uma ficha, tu tem um insight, coisas assim que acontecem do nada, né? Então, um dia eu tava atendendo no consultório e eu tinha feito plantão à noite, tinha trabalhado durante a manhã e tava atendendo no consultório de tarde. Então, assim, eu já tava fechando mais 48 horas de trabalho, assim. E aí eu tava exausta, tava muito ruim. E eu me olhei no espelho e eu olhei e disse assim, gente, eu não consultaria numa médica assim que tá com essa cara de acabada. Quem é que quer uma médica que tá sempre com cara de acabada? Quem é que quer uma médica que tá sempre cansada, se arrastando pelos cantos, sempre pendurada num copo de café, porque senão não vai conseguir ficar acordada? Que capacidade essa médica tem de fazer um raciocínio clínico bom, de ter uma empatia, né? Eu não quero isso pra mim. Então, assim, não foi nada fora da minha rotina, uma coisa que acontecia com muita frequência. E nesses momentos é que a gente tem que aproveitar para fazer as mudanças. É a questão de... É por isso que eu bato tanto na tecla do autoconhecimento. É por isso que eu bato tanto na tecla da orientação. Vocês têm que saber. Por isso que eu passo boa parte das minhas consultas, que agora já estão sendo de quase 90 minutos, eu já desisti de atender em 60. Né? Então, assim, é por isso que eu bato tanto na parte da orientação. Vocês têm que saber, porque quando vocês sabem, vocês têm a capacidade de tomar decisões, vocês têm a autonomia sobre a vida de vocês. Né? Então, enfim, é isso, né, gurias? Mandala lunar. Ou escreve, ou pinta com as cores. E com isso, com 3 tabelas preenchidas, e isso não fui eu, Carolina Melendes, que decidi. Isso está escrito em qualquer livro de ginecologia e obstetrícia, né? Para casos de TPM, cólicas, endometriose, síndrome disfórica pré-menstrual, qualquer coisa, né? Diminuição da libido. Mande a paciente fazer um diário menstrual por 3 meses. Ao final desses 90 dias, tu vai ter
vai ter todas as informações necessárias para saber se ela tem endometriose ou não, para saber se ela tem síndrome disfórica pré-menstrual ou não, se o problema dela é TPM ou se o problema dela é o casamento dela que tá uma bosta. Porque não tem TPM que dure o mês inteiro. Então, com isso a gente começa uma boa avaliação. Com isso vocês já conseguem se perceber né, e se conectar com a essência feminina de vocês. Para mulheres que não gostam muito de pintar, que se negam a pegar no lápis de cor, que não se importam de ser objetivas e fazer bullet points, né? Então tem o planner. Esse planner eu também dou para vocês, tem no livro, no Manual de Ginecologia Natural e Integrativa, à venda na Amazon, só procurar lá. Tá? Então tem no manual também, eu disponibilizo esse aqui também para vocês, que é um planner. Mulheres têm uma visão assim, mulheres veem o mundo, homens veem assim. Então, para homens, uma agenda diária tá bom. Para mulheres, a gente precisa ou de uma agenda semanal ou de uma agenda mensal. Então, o planner serve para isso, né? Respeitando as características femininas. Então, no planner, eu coloquei aqui o espaço para colocar a data, o espaço para colocar o dia do ciclo, o espaço para colocar a fase da lua e sugestões de coisas para serem observadas, porque às vezes o que acontece é exatamente isso, eu não sei por onde começar. Bom, se tu não sabe por onde começar, eu te dou algum repertório, eu te dou coisas que são importantes tu lembrar e tu escreve aqui o que é importante, né? A Carol, muito massa o e-book, consulto todo mês, é maravilhoso. Nossa, eu achei o máximo escrever esse e-book, porque eu peguei tudo aquilo que eu falava em todas as consultas e é muito engraçado, né? Que eu falo, dou muita informação. E aí o meu namorado uma vez me disse assim, Carol, tu vomita informação em cima das pessoas, elas não guardam. É por isso que depois ninguém fica com dúvida, porque ninguém consegue lembrar de tudo isso que tu bota. E aí eu fiz o e-book. Então quem consulta comigo ganha o e-book, né? Quem não tiver condições pode comprar na Amazon, custa R$17. Fiquem super à vontade, gurias. Então, o planner tem o repertório com coisas a serem observadas, com hábitos de vida a serem vistos também, porque às vezes a gente vê, eu tenho muita TPM, eu tenho muita espinha pré-menstrual, e tu vai ver a dieta dessa mulher, essa é uma dieta baseada em gordura saturada, em açúcar, em bebida adoçada, e aí ela não sabe por que ela sofre tanto na TPM. Então, aí a gente vê, né? Às vezes, mas eu tenho uma TPM muito horrível. Então tá, então faz um diário menstrual, anota no planner e tu volta aqui e tu me conta. E aí ela vê que a TPM dela dura 20 dias. Não existe TPM que dure 20 dias, então o problema é muito mais embaixo. Gurias, uma coisa que é muito importante, tá? Essa frase vocês podem levar pra vida. Toda vez que a gente morde o fruto do conhecimento, a gente é expulso de algum paraíso. Certo? Então, quando a gente se dá conta que o problema não é a TPM, o problema da falta de libido, por exemplo, é o relacionamento que tá ruim, vocês vão ter que tomar alguma atitude. Vocês vão ter que fazer alguma coisa. Vão ter que sentar, vão ter que conversar, vão ter que entrar num acordo, vão ter que rever os acordos do relacionamento, ver se vale a pena ainda ficar e investir ou se não vale mais a pena. Toda vez que vocês veem que a dor de cabeça de vocês não é uma dor de cabeça só 3 a 5 dias antes de menstruar, uma dor de cabeça que dura 20 dias, vocês vão ter que rever hábitos alimentares, rever hábitos de vida, né? Rever muita coisa. Então, enquanto a gente pode culpar a nossa TPM, enquanto a gente pode culpar o nosso ciclo, enquanto a gente pode culpar o nosso parceiro, é muito cômodo. Mas nada vai mudar, nada vai ser resolvido. Nenhum comprimido mágico vai resolver o problema de vocês, né? Quanto tempo médio dura a TPM? Entre 2 a 5 dias até começar a menstruação. Então, até o final do primeiro dia da menstruação, normalmente melhora. Então, tu ter sintomas 3 dias antes da menstruação, então ficar um inferno durante 3 dias é normal, tá? Não é normal o TPM, mas acontece. E voltando à mesma coisa que eu estava falando para vocês, no momento que vocês percebem isso, vocês conseguem mudar. Enquanto eu tenho uma desculpa, eu não tomo uma atitude. Então, quando vocês percebem, não, eu tô com TPM, é TPM, então 3 dias antes da menstruação, o mundo vira um inferno, algo tem que ser visto, algo tem que ser feito por vocês. Eu tô aqui para ajudar, para dar todas as ferramentas, todas as orientações.
Mas vocês dizem que, olha só toda a conversa que a gente teve, a gente está aqui falando há 49 minutos sobre ciclos femininos, né? Então, entre entender o que está acontecendo na nossa volta e que está influenciando aquilo que acontece aqui dentro, né? É muito mais fácil eu dar um comprimido para vocês e simplesmente silenciar o ciclo. É muito mais fácil. Muito. Nossa! A consulta duraria 3 minutos, 10 minutos no máximo, né? Eu tenho muita TPM, então tomo esse anticoncepcional. Se o problema é o ciclo, tiramos o ciclo e aí tu fica bem. E não é isso que acontece, né? Não é isso que acontece. O usual é mesmo com o uso do anticoncepcional a mulher continuar com sintomas. Porque o nosso corpo é uma maravilha da natureza. O nosso corpo nos dá feedback em tempo real daquilo que a gente faz com ele. Então, se tu tá tratando o teu corpo bem, tu vai menstruar bem. Ao contrário dos homens, que não têm esse feedback, que eles só vão se dar conta daquilo que eles estão fazendo quando eles chegam lá nos 40, 50 anos, que é quando começa a doença cardiovascular, quando eles já estão mais gordinhos, né? Quando começa a crise de meia-idade deles. Então, eles só vão, o corpo deles só vai mostrar no final, né, da meia-idade. Nosso corpo nos dá um feedback em tempo real daquilo que tu está fazendo. Então, o que tu faz nesse ciclo vai ter resposta nesse ciclo já. Certo? Então, basicamente, gurias, vamos voltar aqui, porque senão eu não consigo terminar. Então, o primeiro fator é se conhecer. Conhecer essa questão mais emocional. E junto com isso, a gente tem que lembrar que nós não somos só um corpo, né? Nós somos um corpo com pensamentos, com sentimentos, com emoções, né? Com sensações, com uma história de vida inseridas numa cultura, né? Com uma espiritualidade, com uma religião, com uma ancestralidade. Então, nós somos um ser complexo. Então, a gente não vai continuar nessa história de desconectar a parte emocional do nosso corpo. A gente vai unir os dois. Assim como o Eros, que era o deus da união, né? Que ele juntava. Então, a gente vai juntar, a gente vai ser amorosa. Seremos amorosas conosco mesmas, certo? Então, assim, a gente junta esses aspectos emocionais com a antiga tabelinha, né? Que é o quê? A gente fazer uma média dos nossos últimos 6 ciclos. Então, como é que eu sei que o meu ciclo é regular? O teu ciclo é regular se os últimos 6 tiverem mais ou menos a mesma duração. Uma duração normal de ciclo é entre 25 e 35 dias. Menos do que 25, antigamente a gente considerava 21, né? Mas assim, menos do que 25 dias ou mais do que 35 dias de média de ciclo, alguma coisa está errada e precisa ser vista. Então, precisa de investigação. Então, até isso a natureza é muito sábia em nos mostrar, né? O nosso corpo, na sua infinita sabedoria, né, nos mostra. Então, se a gente tem esse ciclo que vem a cada mais ou menos 30 dias, nos últimos 6 meses, tá tudo certo. Eu sempre conto, eu tenho um ciclo por ano de 17 dias. Todo ano. Todo ano tem um ciclo que dura 17 dias. E o meu usual são 25 dias, 24, 25 dias. Esse é o meu usual, mas sempre tem um de 17. Mas como eu já venho vendo, eu já venho acompanhando os meus ciclos há muito tempo, eu sei que isso é o normal, que isso é o esperado. Certo? Lembrem, gente, a gente tem os nossos tempos, a gente tem os nossos ciclos, a gente tem as nossas previsões, a gente sabe. Então, a gente pega essa média dos últimos 6 meses e a gente tem mais ou menos uma ideia daquilo que esperar do tempo, tá? Então, a gente passa daí para o segundo fator que a gente vai perceber, que é a temperatura basal. A temperatura basal se baseia no quê, né? Qual é a ideia da temperatura basal? Depois que a gente ovula, a gente tem a progesterona atuando no nosso organismo. A progesterona é o hormônio progesta, é o hormônio da gestação. A gente precisa fazer modificações no nosso corpo para manter um bebê. Então, o uso, ele é um hormônio que a gente chama de anabólico, a gente faz crescer. E assim como ele é um hormônio anabólico, faz crescer, ele aumenta a nossa temperatura. Mas ele não vai aumentar a temperatura em 2 graus. Ele vai aumentar a temperatura em 0,2, 0,3, no máximo 0,5 da média da primeira fase do ciclo, que a gente chama de folicular. Então, medindo a temperatura todos os dias pela manhã, isso para as mulheres que menstruam, tá, gurias? Isso não faz sentido para quem não menstrua mais, na questão de menopausa. Tá? Daí não faz sentido, mas se tu não tem o útero ou se tu tem os ovários e ainda tá na fase cíclica, tá ok. Mas se tu já tá na menopausa, esse não faz mais sentido, tá? Então esse a gente pula.
Então, depois que a gente ovula, a gente tem a progesterona e a nossa temperatura aumenta. Então, essa é uma das únicas maneiras de a gente comprovar que está ovulando. Ou a gente faz uma ecografia diária, para saber se a gente ovulou, ou a gente mede a nossa temperatura. Então, o usual é a gente ter essa temperatura entre 36,1, 36,2, 36,3, mais ou menos, estão vendo? Todos os dias pela manhã, certo? E depois que a gente ovula, essa temperatura aumenta em 0,2, 0,3, 0,5. Então, ela fica mais ou menos 0,2 graus acima das últimas 6 medições anteriores, certo? Então, se a gente tem esse aumento da temperatura, a gente tem uma comprovação de que a gente ovulou. E para quem faz a percepção de fertilidade com fins contraceptivos, a gente sabe que aqui é onde termina a nossa janela de fertilidade. No 4º dia de elevação constante da temperatura, a gente pode transar sem medo nenhum de engravidar até menstruar, porque a gente não está fértil, certo? O segundo ponto é um ponto muito controverso, que é o muco vaginal ou muco cervical. Esse muco, ele é muito particular e muda de mês para mês. Então, ele muda de mulher para mulher e muda de mês para mês. É uma secreção que responde a estrogênio. Assim como a temperatura basal responde à progesterona, o muco, né, vaginal, ele responde ao estrogênio. Por quê? De onde é que a gente tem essa história? Vamos pensar no colo do útero como se fosse uma porteira, certo? Então, essa porteira, quando a mulher não está fértil, quando a mulher não está na época de engravidar, ela fica fechada. Então, esse canal aqui, ele fica cheio de uma secreção que parece gel. Ela fica até esfarelenta e ela fica durinha, né? Às vezes ela se desfaz na mão, assim, parece que se esfarela e ela é opaca. Então, essa porteira aqui está fechada e tem esse muco fechando, selando, para que nada entre no útero. À medida que a gente vai aumentando o estrogênio, essa secreção ela vai modificando e ela vai passando de gel esfarelento para uma sensação de creme hidratante, que ela faz assim na mão. Esse gel hidratante, né, esse creme hidratante, ele ainda é opaco. Ele não é comprido, ele não é adequado, então ele continua não deixando nada passar. Mas a gente já tem os sinais de que a gente já está próximo da ovulação, que a gente está aumentando a quantidade de estrogênio. E lembra que eu disse para vocês que quando a gente entra na fase verão, na fase da lua cheia, né, a gente tem um pico de estrogênio. E esse pico de estrogênio é o que determina a ovulação. Quando a gente tem o pico de estrogênio, essa secreção que estava tipo creme hidratante, ela vira uma clara de ovo. Então ela fica às vezes pendurada na calcinha. Isso para mulheres que não usam anticoncepcional é muito claro. As mais jovens, quando começa a ficar mais velha que nem eu, já fica um pouco menos. Mas assim, tu passa o papel higiênico e fica pendurado. Como se fosse clara de ovo. Vai até 15 centímetros, que a gente chama de um líquido filante. Ele vai até lá em cima e ele fica claro, ele fica transparente. Isso serve de escorregador para espermatozoides. Então aí a gente abre a porteira do útero e o espermatozoide consegue subir. As pessoas têm a ideia, principalmente quem gosta muito de difamar o DIU. Eu tenho cólicas quando eu falo sobre DIU, tá? Cólicas, porque o pessoal gosta de falar merda boca fora, tá? Eles gostam de bostejar. As pessoas não estudam, não sabem como é que o DIU funciona e ficam falando por aí, aos 4 ventos, que DIUs são abortivos ou que deixam o sangue apodrecer, fica com um odor pútrido. Eu tenho cólicas. Então, assim, para vocês saberem, quando a gente engravida, a gente não engravida aqui no útero. A gente ovula, as trompas sugam o óvulo e trazem o óvulo para essa primeira parte aqui, ó, da trompa. O espermatozoide, ele tem que subir, passar todo o endométrio, chegar na trompa e ficar um pouquinho aqui até ser maturado e ficar maduro o suficiente para conseguir encontrar o óvulo aqui, ó. Então, o encontro do espermatozoide com o óvulo, ele acontece aqui. E aí, o ovo, né, o zigoto, o bebê, vem vindo e no 7º dia de vida é que ele vai se implantar aqui no endométrio.
Então, essa história de que tu engravida e tu aborta todo mês porque o DIU fica aqui, isso aí é balela, é coisa de quem não estuda, coisa de quem nunca pegou um artigo científico e fica bostejando boca fora. Certo? Então, quando a gente fala de DIU, a gente impede que esse espermatozoide entre e a gente mata ele antes dele chegar na trompa. Então, nunca existe a fecundação quando a mulher usa o DIU. Tanto que quando existe, a gestação vai em frente, porque o DIU também falha, né? Então, assim, certo? Não vamos bostejar, não vamos falar merda boca fora. Então, esse líquido tipo clara de ovo, ele consegue jogar o espermatozoide aqui para dentro e o endométrio recebe esse espermatozoide, leva ele até a trompa, né, para ele ficar maduro. Então, o líquido tipo clara de ovo é o líquido da mulher fértil e ele fica muito, muito, muito fértil antes da mulher ovular. Então, ele é o nosso segundo fator, né, o segundo critério objetivo que a gente tem para saber que a gente está no período fértil. Certo? Como que é essa secreção? Tu vai ter que ver como é que é a tua. E para isso tu vai ter que observar. Ao contrário da percepção da fertilidade exclusivamente que a gente faz ali na mandala, que a gente só vê os critérios, né, que a gente está sentindo e que a gente anota ali a menstruação, né? Esse aqui a gente vai ter que, ou a temperatura basal que a gente vê todos os dias da manhã, o muco a gente tem que ver 3 vezes ao dia. Então é mais fácil, quando tu vai no banheiro, passa o papel higiênico ali na vagina, na entrada da vagina e percebe se tu não quer colocar o dedo, se tu não quer passar o dedo. Colocar ali já tá suficiente. E se tu passar, se fizer essa avaliação 3 vezes por dia, tu vai ter um outro critério adicional, tu vai ter um plus, tu vai ter um extra. Esse extra é a sensação vaginal. Porque lembra, o nosso corpo se prepara nessa fase mais para a concepção. Então, não só a secreção do colo do útero se prepara para receber o bebê, para abrir a porteira aqui, mas a vagina também se prepara. E a vagina começa a ficar mais receptiva. Então, na fase que a mulher não está fértil, ela fica com a vagina mais seca. Passa o papel higiênico e faz assim. Né? Porque a vagina está mais seca. À medida que a quantidade de estrogênio vai aumentando, vai ficando mais escorregadia, até que fica lubrificada junto com a secreção tipo clara de ovo. E depois volta a ficar seca de novo, né? Ou esfarelento de novo, ou com a sensação de vagina mais seca. E isso tudo a gente anota na tabela, né? De percepção de fertilidade. Então a gente anota tanto a mudança do muco cervical, que é quando abre a nossa janela de fertilidade, quanto da sensação vaginal. Então, algumas mulheres não vão ter essa secreção tipo clara de ovo, elas não vão conseguir perceber isso, porque elas produzem pouco, seja porque tomam pouca água, seja porque a quantidade de hormônio está diferente, seja porque aquele ciclo está diferente. Então, essa sensação vaginal pode ajudar também, certo? E o último critério que a gente usa é a posição do colo do útero. Quem usa copo coletor aqui vai saber bem direitinho. Quando a gente coloca, logo que a gente fica menstruada e a gente coloca o copo coletor vai lá em cima, fica lá em cima. E nos últimos dias que a gente vai de menstruação, o colo do útero já tá lá embaixo. E já fica mais difícil de colocar o copo coletor. Então, a gente já tem essa percepção quem usa o copo coletor. Então, isso facilita bastante. Para quem não usa, é bem simples, é só colocar o dedo na vagina. Coloca o dedo na vagina, no final da vagina vai estar lá. Então, o colo do útero é como se fosse uma porteira, como eu falei para vocês. Então, quando a mulher não está fértil, né, a sensação é como se fosse a ponta do nariz. O colo do útero está mais baixo, sensação de ponta do nariz, e a porteira está fechada. Então, a gente quase não sente a entradinha do colo do útero. Quando a mulher está fértil ou quando ela está menstruada, que o sangue precisa descer, esse colo do útero ele fica mais para cima e ele fica mais amolecido, fica com a sensação da almofadinha da mão e fica mais aberto. Quando passa o dedo, consegue sentir o orifício aberto. Algumas mulheres têm a sensação de que o colo sumiu. Então, enquanto não estão férteis, toca o colo do útero tranquilo. Lá pelas tantas, um dia o colo sumiu. Porque o colo está mais para cima e elas acabam não alcançando. E isso, de novo, é uma coisa que eu não tenho como ensinar para vocês. Vocês vão ter que perceber, vocês vão ter que
olhar, vocês vão ter que tocar. Então, para usar o método sintotermal, que também não fui eu que inventei, tá? Isso aqui tem livro de ginecologia. Então, para quem usa método sintotermal como método contraceptivo, eu peço que sempre faça ou uma avaliação com as instrutoras certificadas ou com o seu ginecologista. Quando eu era preceptora, quando eu ensinava médicos, eu ensinava as minhas residentes a fazer o método sintotermal. Então, assim, ginecologistas deveriam saber, ou instrutoras certificadas, para quem usa só isso como método contraceptivo. Esse aqui, fazer essa tabela inteira para autoconhecimento, sempre com outro método contraceptivo junto, tá, gente? A live da semana que vem vai ser sobre métodos contraceptivos não hormonais, para quem não quer engravidar e não quer usar hormônios, tá? Certo? Não quer se desconectar da sua essência feminina, não quer perder essa possibilidade de ter um feedback em tempo real da sua saúde, né? Não quer exercer a sua espiritualidade, que nada tem a ver com religiosidade, né? Mas sim em ser fiel a si mesma e entender como é que funciona, né? Como é que o seu corpo funciona, como é que o que acontece nesse templo, nessa casa que a gente vai ter até o dia que a gente morrer nessa vida, né? Dúvidas, gurias? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então é isso, gurias. Eu vou deixar o planner, a tabela de fertilidade e a mandala lunar para quem quiser. Só entrar no Linktree. Tá? Essa live vai ficar gravada, vou deixar ela em destaque aqui para vocês. E se tiverem alguma dúvida, me perguntem. Semana que vem vamos ter live de novo. Mas na semana que vem não vai ter material de apoio, tá? Porque eu tô... Gente, eu produzi muito já. Certo? Semana que vem vai ser só esse bate-papo, essa conversa. Tá bom, gurias? Muito obrigada para quem ficou aqui até o final. Muito obrigada para quem apareceu. Muito obrigada para quem for ver estiver vendo essa live gravada. E até a próxima. Gratidão. Eu te vejo e eu te honro, Marcela. Tchau, gurias.